Boa noite. Capítulo 3º, a evolução. A evolução. Tópico 1. A evolução é simplesmente o caminho que todo ser percorre para se alcançar a perfeição relativa. Do livro, esqueci de apresentar, Yahvé, Eu Sou Aquele que É. Autora, Fabrícia Vilhena Barbosa. Eu mesma. Toda criatura estagia, a evolução é simplesmente o caminho que todo ser percorre para se alcançar a perfeição relativa. Toda criatura estagia como princípio espiritual ou como mônada, nos reinos mineral, vegetal e animal, antes de se tornar humano, e ter o pensamento em fluxo e, a posteriori, o livre-arbítrio. É a evolução das espécies. Emmanuel nos escreve sabiamente sobre o nosso estágio nestes reinos. Em mineral, dormimos, estamos em consciência. Em vegetal, sentimos. E em um animal, começamos a pensar, engatinhando nesse universo íntimo do ser. A evolução é este caminho designado por Deus para nós, que de centelha tornamo-nos deuses. Vós sois deuses, diz a Bíblia, nos Salmos, de Jesus Cristo. E este trabalho de nascermos homens simples e ignorantes e burilarmos-nos até tornarmos-nos um só com Deus, e sua vontade é a própria vida. Vejamos o quadro que cunhei. Aqui é a consciência. Aqui é o ser transcendido. Aqui é como nascemos. Então, temos aqui intelecto, sensações, emoções e instintos. Intelecto, sensações, emoções, instintos. Nascemos com instintos, sensações, emoções e intelecto. Nesse estado, desde simples e ignorante até quando se chega à consciência de ser espiritual, temos instintos, regem nossa vida física. Emoções. Sentimos raiva, ódio, inveja, paixões, etc, etc. São emoções que, sublimadas, tornar-se-ão sentimentos. Sensações. Sensações corpóreas ligadas intimamente a emoções e intelecto. Se não houvesse intelecto, não seríamos homens, não estaríamos no estado hominal. Então temos o raciocínio, mas não o pensamento. Temos o intelecto, mas não o pensamento ainda desenvolvido. Temos o intelecto, temos o raciocínio. Muitas vezes assim, meio tontinho. Porque, veja, só emoção, sem sentimento, só instinto, só sensação. Aí o pensamento fica aqui, assim, muito na matéria, muito na terra, sem pensar coisas elevadas, sem conseguir se ligar a grandes pensamentos, sem ter grande entendimento. Como é que faz para evoluir? Esse é como nascemos. Sensações, intelecto, emoções e instintos que geram as paixões. Nesse estágio, estamos completamente ligados à matéria. Encarnamos, desencarnamos,
espírito vem e volta, reencarnamos numa semiconsciência da vida espiritual. Nesse estágio, emoções, instintos, sensações e intelecto, não temos consciência da vida espiritual. Não temos a fé ainda, não temos ainda a consciência. Passamos os 10º níveis até alcançarmos a predominância do espírito sobre a matéria, estado de ser espiritual. Aqui está o hominal e o ser espiritual. Sentimento, intuição, pensamento. Pensamento como base, sentimento e intuição. Sobrepujando, ficando aqui no centro, esse aqui. Instintos, sensações, emoções e intelecto. Então, no estado mais evoluído, esse quadradinho aqui são esses de cima, é o estado hominal, que passa, se desenvolve, se evolui para intuição, sentimento, pensamento. Intelecto, pensamento, intuição, sensações, sentimento, paixões, de emoções, instintos. Os instintos permanecem. As emoções e sensações e intelecto permanecem, mas já é mais desenvolvido no homem. Já tem mais sensibilidade. O intelecto já é pensamento, já é um intelecto com sentimento, já tem emoções mais sublimadas, uma coisa mais leve, mais espiritual, mais iluminada. Neste plano do ser espiritual, o raciocínio sublima-se em pensamento elevado, em pensamento em prece, em pensamento filosófico. Temos o controle não total do que queremos pensar. Direcionamos nossa mente para planos mais elevados, do ser, da vida, de Deus. E através desse processo vêm as intuições, que vêm das sensações. Elevando nosso pensamento, entramos em contato com zonas superiores do psiquismo, da mente, da alma. E então conseguimos nos conectar com Deus em nós, ou com o Atma ou centelha divina, e temos intuições, percepções extracorpóreas, extrafísicas. Não é mediunidade, necessariamente uma comunicação com o mundo dos anjos, dos espíritos protetores, dos deuses, semideuses, no hinduísmo, nos antepassados. É uma percepção vibratória, é um sexto sentido, é uma telepatia, é uma semividência, é um sentir. Mas existe também a mediunidade, que está em todos os estágios. E no pensamento, sentimento, intuição, isso se desenvolve pelo sentido do pensamento, que é o sentido da intuição e da telepatia. No espírito, é a percepção extrasensorial das realidades do mundo espiritual e dos seres. Da realidade do mundo espiritual e dos seres. Vibratória, energética, também, sensibilidade, intuição. Poxa, aquela pessoa, acho que está passando mal. Aí vai, liga, né? De repente até já fez a passagem, estava te chamando na hora da passagem.
Aquela pessoa, acho que não está muito bem na minha família, ou aquele meu amigo antigo, liga, ele estava realmente precisando de ajuda. São intuições que todos temos, assim, como desenvolver. Basta ficar ligado na sensibilidade espiritual do ser, que é outro estágio. A mediunidade, incorporação, vidência, clareaudiência, ela acontece em todos os níveis do espírito, até em animais. A intuição pela conexão com a sua centelha divina, somente quem eleva o pensamento e se conecta à luz da consciência. Terceiro aspecto do ser espiritual é o sentimento. Não mais emoções e sensações, e sim sentimentos de luz, sentimentos de amor, de paz, perdão, compaixão, piedade, abnegação, misericórdia. Esses sentimentos somente são alcançados com o trabalho do ser nominal para o ser espiritual. E é a sublimação, a evolução do espírito que está acontecendo, a evolução da matéria e do espírito. Não é porque você morre que você está no reino dos céus. Você vive igual você vive na matéria. Você precisa ter luz na matéria para poder ter luz no plano espiritual. Se você vive numa faixa densa, vibratória, você vai ficar lá, no que os espíritas chamam de umbral, limo, na terra. Você precisa ter essa sensibilidade vivo, encarnado, na matéria, para poder, quando você morre, ter a sensibilidade espiritual. De luz. Sentimentos elevados. Neste nível de ser espiritual, o ser pensa, cria, comunica-se por intuição com o eu sou de cada um e com Deus. Rege a vida física, cria experiências, escolhe, cria-se, é impulsionado a crescer pelo eu sou crístico, armazena todas as experiências, mineral, vegetal, animal, nominal, espiritual, e evoluindo e transcendendo ao seu voo rumo ao ser crístico. Aí é que vem aqui dentro o quadradinho, isso já está bem trabalhado. Aqui o ser espiritual e aqui a consciência e o espírito abrange a vida. Isso é o que chamamos de ser no meu trabalho. Isso é o que chamamos de ser. Espírito, matéria, consciência, espírito. Não que você vá ficar morto em consciência e espírito. Não que você vai ficar morto. Na matéria você pode ter uma consciência iluminado todo de si, a plenitude, e o espírito assim irradiante. Esse assim é o irradiante, assim, a luz do espírito. Neste nível, unimos-nos à vontade de Deus e somos um com o Pai, tá vendo? Não se perde. O quadradinho, emoções, não sei o que, sei lá, né? Raciocínio, fica dentro. Pronto, já conseguiu. Aí vem o triângulo. Triângulo, pensamento, intuição, sentimento. Aí, quando isso já está bem trabalhado, aí vem o fim, a consciência e a irradiação da luz do espírito, que vai se adquirindo aos poucos. O caminho da iluminação é a própria iluminação. Neste nível, unimos-nos à vontade de Deus e somos um com o Pai, somos espíritos puros, classe única no livro dos espíritos. Somos luz, pensamos luz e vivemos a luz. Somos um com a nossa consciência. Temos toda a memória do ser nominal, do ser espiritual, e agora podemos desfrutar
o descanso no trabalho constante de ser luz. Acho que é fácil, que a gente descansa. Quando a gente é luz, a gente trabalha o tempo todo. Nem que seja em conversas edificantes, como os anjos. Nem que seja em diálogo com Deus, como as preces. Nesse estágio, somos só amor e consciência, justiça e compaixão. Abrimos as asas da plenitude e alçamos a perfeição relativa. É o estágio crístico ou búdico, iluminado do ser. É a consciência plena e cósmica. É a total ciência do ser. É a realização do espírito. É o ser individuado e co-criador iluminado. É a perfeição relativa. Missão cumprida. A plenitude. Então, no início, somos centelhas espirituais, vivendo semiconsciência. E crescemos e alçamos rumo à plenitude do ser crístico, onde temos toda a ciência, conhecimento, sabedorias, artes, sentimentos puros e memória, com integridade plena, unificada. Como se dá a evolução? 1.2. Como se dá o processo da evolução? Transmutação, transcendência. É o complexo e simples compledoso. Primeiro ponto é que todos os seres, ao nascerem no estado nominal, nascem simples e ignorantes, nem maus, nem bons, mas com uma peça-chave para poderem escolher, criar-se e viverem o livre-arbítrio. Todos nascem ignorantes do bem e do mal. Então vem a lei de Deus. Então já não é mais ignorante, você tem escolha. Mas antes disso, você nasce aquele primeiro quadrinho, o quadrado. Intelecto, as teses, sensações, emoções, paixões. Quando vem o conhecimento da lei de Deus, você tem a escolha da evolução. E a lei de Deus está na sua consciência. Nem maus, nem bons, mas com uma peça-chave para poder escolher. Criar-se e viverem. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Livre-arbitrar. Eu posso escolher ir para o mal ou ir para o bem. Ou ir para um certo abobamento, assim, entendeu? Ao irem tomando consciência de si, do outro, da vida, da natureza, cada ser vai escolhendo entre o bem e o mal. Ao tomar consciência de si, da vida, cada ser vai escolhendo entre o bem e o mal. E o livre-arbítrio. E vai criando-se dentro desse universo que é cada espírito. Então você vai escolhendo dentro da sua raça, dentro da sua genealogia, dentro da sua etnia, dentro da sua religião, dentro das suas escolhas. Você vai escolhendo para o mal e para o bem. Dentro da sua família, dentro do seu mundo, da sua nação, dentro da sua nação, dentro do seu mundo, do seu continente. Você vai escolhendo para o mal e para o bem. Você tem todo um contexto histórico, O dia que você nasce, o ano que você nasce, o que você vive. Tirando isso tudo, a liberdade de escolha nos faz escolhermos o mal ou o bem em cada decisão ética, de cada acontecimento. Então, vem as coisas, você decide um mal, um bem, um mal, um bem, um mal, um bem. Bem, 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 bem. Você vai evoluindo. Aí você vai se tornando pensamento, sentimento, amor, paz, tranquilidade, autodomínio. Não podemos esquecer que temos que frisar que cada ser possui em si a consciência, que é onde está escrita toda a lei de Deus.
e todo o caminho do bem. Deus então entra em cena e manda missionários para iluminar e esclarecer os homens. Somente na terra temos Abraão e Sara, Hermes Trismegisto, Moisés, Krishna, Buda, Platão, Sócrates, Jesus Cristo, São Paulo, Allan Kardec, Siddhartha Gautama, João Batista, dentre muitos. Estes missionários vêm mostrar aos espíritos as verdades perenes da imortalidade, as leis de Deus, a vontade do Pai, o caminho da verdade da vida, a realidade primeira, iluminada de Deus, a realidade primeira, o Espírito, o caminho real, o amor e a verdade de Deus. Assim os seres encarnam, vivem na matéria, acertam, erram, criam-se karmas, dharmas, karmas negativos, dharmas positivos perante a lei de Deus. Desencarnam, tomam consciência da realidade espiritual e reencarnam, escolhem seguir Deus, ou o ego, ou o mal, sucessivamente até uma perfeição relativa. Cada karma uma expiação, cada dharma um crédito, ou seja, matemática na lei de Deus, de causa e efeito e responsabilidade. Aqui vamos adentrar no assunto um pouco difícil. O espírito cresce no mal ou somente evolui no bem? Sim, o espírito pode crescer o mal em si, aí está o livre-arbítrio. Se ele somente evoluísse de simples e ignorante, tornar-se-ia perfeito sem rodeios e muitas encarnações. A base da vida é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E para realmente existir tal lei, há de haver dois caminhos. Para se escolher, há de haver duas escolhas e não há escolha. Então aí está que sim, podemos crescer para o mal. Por isso existem espíritos como Hitler, Pilatos, Torquemada, assassinos, ladrões que não seguem nenhuma lei, perseguidores da verdade de Deus, que conhecem intelectualmente a verdade, mas escolhem ser do lado oposto, para ser ele o bom, assim, escolhe o orgulho, o egoísmo, a vaidade, escolhe a soberba. Então, até um certo período da humanidade universal, todos podiam escolher entre o bem e o mal, sendo principalmente a inveja um impulso que nos leva para o mal. Qual o principal móvel do mal? É a inveja e a cobiça. Até você querer ser Deus, ser tudo e ir. Sei lá para onde. Nós vivemos entre o livre-arbítrio e temos que zelar pelo que adquirimos, porque se não gostamos do bem, nossa vontade nos levará para o mal. É simples, a vontade comanda o ser para elevação ou para inferioridade, que é essa vontade de ter tudo, de ser superior, tudo para si, o egoísmo, eu aparecendo, eu em primeiro lugar, eu, até chegar a um dúbio, um triplo na esquizofrenia, um quádruplo, aí ser todos. Eu conheço casos assim. O processo da evolução, vamos mudar de assunto. Autoconhecimento. A primeira coisa que precisamos compreender na evolução é que a chave para o crescimento para Deus é o autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Tudo está em centelha divina que há em cada um e em todos. O processo de evolução é um processo de interiorização e conhecimento de si mesmo, como ser divino, o eu sou. Então, o primeiro passo para crescer é conhecer a si mesmo.
Falou nos oráculos de Delfos, um sábio da antiguidade. Conhece a ti mesmo, no oráculo de Delfos, para Sócrates. Isso significa que todo conhecimento, sabedoria, saber, todos os sentimentos divinos estão em cada individualidade criada por Deus. Todos possuem o segredo profundo eu sou, e todos foram criados para serem o ser crístico, iluminado. Basta que tiremos as trevas interiores de nós mesmos e aprendamos a deixar manifestar em nós a luz. Inata em cada um, ela é nascida em cada ser a luz. Esse processo é o processo da vida da evolução. Ao conhecermos a nós mesmos, a consciência nos guia para a realidade espiritual e cósmica de cada ser. Basta a vontade de se conhecer, a força para se transmutar em luz viva de Deus em nós. O autoconhecimento é um processo longo e demorado, mas inelutável, que nos leva ao eu sou. É o próprio processo de evolução. O processo de evolução é mesmo para todos os seres. Começamos simples e ignorantes, segundo o Livro dos Espíritos, e vamos passando para níveis de consciência mais iluminadas, ao longo do autoconhecimento e da evolução. Níveis de consciência. 2. Existem 7 chakras no ser humano, que são os 7 níveis de consciência do ser. Dois ponto 1. Genésico, chakra básico, chakra sexual. Ao nascermos simples e ignorantes, nossa consciência de si situa-se no chakra genésico. Temos a seguimos nossos instintos: reprodução, alimentação, sono. Então, todo ser começa a vida no nível de consciência do chakra genésico. Nesse nível de consciência, tudo na vida da pessoa se mistura com a libido. A libido gera a cosmogonia do indivíduo, onde o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo, o individualismo estão predominantes, pois a energia santa e criadora sexual está desvirtuada nos seus objetivos sacros e voltada para a satisfação do ego, dos prazeres do eu inferior. Estando então submerso nesse lodaçal, onde tudo é para si, consideramos esse estágio do neném espiritual, pois tudo é por causa dele. Tudo acontece para ele, o princípio da infância. O recém-nascido que acha que ele é o centro da vida, do mundo, de tudo. Nesse estágio, a pessoa só quer para ela, e principalmente para satisfazer seus prazeres, o que é difícil para todo mundo, conviver com pessoas assim, e o que é a maldade. Egóicos, libidinosos. Para sair desse emaranhado do chakra genésico, é necessário se conscientizar da importância do outro, ver no próximo um ser tão importante quanto você, domar a má inclinação sexual e purificar a mente do orgulho e da ambição. Nesse nível, o ser espiritual se assemelha a um animal irracional, mas é pior, porque só pensa nele, na satisfação de seus próprios prazeres imediatos. Para se alcançar o chakra esplênico do baço, da pâncreas, é necessário enxergar o outro e respeitá-lo como irmão. Então, valorizando a vida do próximo, respeitando, conseguindo unir-se e não somente competir, chegamos ao nível de consciência do mesentérico. Este nível está no mundo primitivo. Ainda são seres primitivos. 2.2 Mesentérico. Nesse nível está situado o baço. O baço purifica nosso sangue e nosso ser. Portanto, nesse nível purificamos o nosso ser do nível de consciência anterior e aprendemos a lidarmos com nossa vida. Aprendemos a direcionarmos nossa existência. Vontade, poder e intelecto para o pensamento. É nesse nível de consciência que nos conhecemos melhor
e tomamos o direcionamento do que queremos ser. Está correspondido ao mundo de nossas provas e expiações. Expiamos as faltas, compreendemos o mecanismo da vida e provamos que somos capazes para adentrar no plexo solar. 2.3. Plexo solar. É o mundo de expiação e provas, o segundo mundo, que estamos nos limpando, aprendendo a escolhermos o bem. Plexo solar, chakra umbilical. É o nível de consciência onde nos deparamos com a lei do pêndulo. Em Hermes Trismegistro, religar a essência espiritual ser que é, nesse link, Fabrícia Vilhena Barbosa. A lei do pêndulo diz que se sentimos algo excessivo de ruim, vamos sentir em igual algo bom. Ou seja, se entrarmos em depressão, vamos sentir euforia de novo. O pêndulo nos leva para a depressão, de novo euforia, etc. Assim, até nós dominarmos nosso ser para que não entremos nem em depressão, nem em euforia, leva um tempo. Nesse nível de consciência, temos que dominar nosso ser e equilibrá-lo. O equilíbrio, a reta ação. Equilíbrio é a chave para se alcançar o domínio do pêndulo e mais adiante tornarmos-nos equânimes ao bem e ao mal, transcendidos à exógeno em paz. Este nível de consciência corresponde ao mundo de regeneração. É onde aprendemos a dominar nossas emoções. 2.4. Cardíaco. Esse plexo ou chakra corresponde ao coração. E neste nível de consciência acontece a transmutação de todos os sentimentos negativos e positivos. Só mais uma coisa, o plexo solar é o mundo de regeneração. É o princípio hermético da polaridade. Chakra cardíaco, coração, polaridade. Esse subindo, termômetro. Corresponde a mundos felizes. É um nível de consciência que empreendemos a grande transmutação de nossos sentimentos inferiores e superiores. Ódio e amor, inveja e admiração, despeito e respeito, ciúmes e confiança, etc. Este é o trabalho deste nível de consciência. O chakra cardíaco é o chakra da transmutação do negativo em positivo. É a alquimia do ser. Laríngeo, 2.5, quinto chakra. Adentramos nesse chakra nível de consciência, conseguimos então criar através do verbo. É correspondente ao mundo semi-perfeito. É onde tornamos as rédeas do pensamento e com o poder da mente, conseguimos então ter o poder sobre a matéria, poder mesmo transmutá-la. Matéria, o fluido cósmico universal, dominando a mente, dominamos e transformamos o fluido como bem quisermos. É o nível da transmutação dos homens em semideuses. Logos, linguagem, verbo criador. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. Deus mesmo encarnou o Logos. João Evangelista falando de Jesus. Porque dominamos todo o nosso ser, nosso pensamento e tornamos-nos co-criadores do cosmos. 2.6. Frontal. Chakra ou centro de força. Frontal. Com o domínio da mente, das leis naturais, dos sentimentos, adentramos no mundo transcendental. É onde tornamos assim na terra como no céu. Ou seja, unificados, plenos e transcendentais. É onde transcendemos o ego em eu sou, através da alquimia da mente. É o plano que somos um.
unimos totalmente o interior com o exterior e transmutamos-nos em um. Unificados. Na terra ou no céu somos um só ser. Não temos dor de consciência, não temos falsidade, vivemos a verdade, ou aqui ou lá somos espíritos, ressuscitamos. Temos identidade plena. Corresponde a mundos transcendentais. Estamos unidos ao eu sou agora, no coronário, que é a coroa, que é o plano da perfeição, o mundo divino. Dominamos nosso pensar, nosso sentir, as leis naturais. Transcendemos todo o ego. Somos assim na terra como no céu. Tornamos um. Chegamos à perfeição, com domínio sobre o espírito, a matéria, com domínio do sentimento, sentimentos elevados. Tornamos então eu sou puros, plenos em um só com o Pai. Eu e o Pai somos um, Jesus Cristo. Conclusão. Então temos em nós 7 níveis de consciência, correspondentes 7 mundos criados correspondentes aos 7 princípios herméticos, que devemos primeiramente conhecer, depois transcender e por fim dominar. Esses níveis são em todos iguais, mas cada um escolhe purificar e elevar-se para os demais, ou não. Não são fixos. Trabalhamos um pouco de cada um em cada nível, mas são contínuos, e ao vencermos passamos para outro. Esses níveis são a própria evolução, a missão de cada ser. Conhece cada nível de transmutá-lo e conhecer-se Deus em si. O processo demora o tempo que designamos, mas a evolução nunca dá saltos. Nunca passa de um nível, todos têm que ser trabalhados, todos numa ordem. A evolução não pula. Você não passa de verme a anjo. Aí está o caminho a percorrer rumo à perfeição relativa, à plenitude transcendental. 3. O processo em si. Somos compostos de yin e yang. Acho que aqui devo corrigir que cada um corresponde na nova era. O yang, para mim, ao lado escuro, o lado escuro, as trevas, a noite. Força, energia, justiça, força do Pai, parte negra do tal. O yin, luz, calor, vibração de amor, amor, bondade, força da mãe, doadora da vida, parte luminosa do tal. Não é essa interpretação do tal. Essa é a minha interpretação para fundamentar o processo da evolução. Pela minha tese, na Terra altamente a mulher é a luz, o homem é a treva, ou melhor, a força. No tal, a mulher é assim que fica. Dia, força e yin. À noite, força e yin. O tal universal. Dia, força e yin. Noite, força e yang. Bem entendido isso, entendemos então que todo ser possui em si um tal, o yin e o yang, seja ele ou ela. Todos os seres são compostos de yin e yang, luz e trevas. E a evolução é feita através do yin e do yang em nós. O processo de crescimento do ser é em espiral e não reto, nem retilíneo, é espiral. Autoconhecimento e crescimento de consciência. A espiral passa para a parte yin, depois passa pela parte yang, lá no som. Vejamos. Iniciamos o nível de consciência 0 no chakra genésico. Chakra genésico, libido. Ao crescermos em espírito, vemos-nos primeiramente em trevas. E o pêndulo nos leva para a luz. Depois enxergamos as trevas. E a força do pêndulo nos leva para a parte
da luz. Depois reconhecemos nosso lado sombra. As trevas, com a força do pêndulo, inexoravelmente nos levam para o lado luz. Yin, Yang, o pêndulo. A cada vez que superamos a proposta do lado sombra, sentimos-nos um bem-estar do lado luz. E cada vez que vencemos algo do lado sombra, recebemos no lado luz em proporcionalidade. Sempre que vamos do lado sombra, vencemos, evoluímos, crescemos, voltamos para o lado luz e enxergamos sob uma nova ótica. A cada vez que voltamos para a luz, enxergamos nossas questões, problemas, nosso ser, a vida, o universo, Deus, a existência. Sob um novo ângulo, com maior compreensão até alcançarmos a plenitude da evolução. É espiral em ação. Sade genésico, simples e ignorante, vai se conhecendo. Então você passa por depressões, superações, depressões, superações, depressões, superações na parte da alma, da psi-ré, do psiquismo, da psi-ré. Até você se conhecer profundamente, transmutar, transcender e chegar assim no coronário, no frontal, no coronário, na plenitude do processo. Se dá muita dor. Nosso crescimento se dá espiral. Por isso, a cada patamar vencido, um ângulo novo se descortina sobre a vida e suas propostas e questões. Não há como a lei do pêndulo não fazer. Uma lei cósmica leva-nos inexoravelmente da luz à sombra, da sombra à luz. É o processo da morte e renascimento, da psicologia transpessoal. É uma construção, desconstrução, reconstrução do próprio psiquismo, como nos diz o construtivismo, Jean Piaget. Assim, no lado de luz, temos a consciência de si e da vida. E no lado sombra, não que esse lado sombra no tal seja nossas trevas, mas é um lado à noite, que se transmuta em justiça. É a força yang do ser, a hombridade que cresce. E o lado luz é a meiguice. A mãe gera luz, cuida da família, cuida dos filhos. O amor, a caridade. Já o lado yang é a hombridade, a guerra, a força, a virilidade. Mas junto com isso, para chegarmos à plenitude das duas asas angelicais, veja o início do livro, justiça e amor, precisamos conhecer a sombra, transmutar em luz e ser pleno no tal universal. Estes patamares de consciência que passamos são diferentes níveis de verdade e mostram enxergar a própria vida. São necessários e positivos, pois todos nascemos simples e ignorantes, e cada patamar consciencial mais reconhecimento, sabedoria de si e da realidade maior. Agora eu vou para a conclusão do livro. Yahvé, eu sou aquele que é. O bem e o mal. A lei de Deus é o bem. Tudo que vai contra Deus é o mal. Mas do ruim tiramos lições para nos depurarmos e melhorarmos, evoluirmos, crescermos e sublimarmos. Não existe mal onde só se vê experiência e se tira proveito e luz dos acontecimentos. Não há mal em Deus, só amor, compaixão e justiça. Nesse sentido, as suas soberanas leis são infalíveis. O mal é purgado com a dor, para a reabilitação do espírito e para levá-lo para o bem. Não há mal em Deus. Deus não quer a morte do ser mal,
Deus quer todos seus filhos com desvelado e profundo amor. Por isso, criou mecanismos que corrigem e levam os seres equivocados para o seu regaço. A dor, a doença, o sofrimento. O mal para nós é a justiça e compaixão de Deus. Ora, se vemos um filho correndo contra um carro, o que faremos? Brigando, chamando-lhe a atenção, elucidando, deixamo-lo. Assim Deus faz ao nos ver correndo para a segunda morte do Apocalipse, ralha, briga, diverte, tentando nos acordar para a realidade única, a luz. Como? Com a dor, a doença, as dificuldades, sem implantadas e concebidas por nós mesmos. Assim é que todo mal, visto como oportunidade de crescer, experiência e transcendência, torna-se luz no espírito. Assim é que todo mal, visto como experiência, evolução, torna-se luz no espírito. Sob essa ótica, o único mal que existe é que os seres criaram dentro deles. Inveja, ódio, vingança, despeito, orgulho, egoísmo, etc. Esses são os males reais. E o mal que existe é o mal que desejamos e construímos em nós mesmos. Por isso não há mal no mundo de Deus, porque Deus é todo amor e justiça. Há mal em nós, há trevas fora de nós, porque assim concebemos o que vemos. E o mundo, se a luz tudo em volta, torna-se luz. No bem superior, nós temos a transcendência. É o desafio, o bem superior, de pegarmos todo o mal que nos tentam fazer e que há em volta de nós e levá-lo a um estado de consciência onde tudo torna-se vida abundante e verdadeira, onde tudo é aprendizado, transcendência na vida do mal. Luz, bem, oportunidade de fazer o bem, realidade primeiro e último em Deus. Esse desafio do Espírito é o desafio de ser o que se é, unindo a Deus em amor, pensamento e enxergar em tudo Deus, em todos Deus, na vida Deus, no mal Deus, oportunidade de crescer e provar. O bem, a luz. O mal somente nos atinge quem ainda há mal em nós. Quando formos luz pura, todo mal torna-se bem superior. A vida, então, nada mais nos afeta negativamente, porque justiça positiva e manifestação divina. Porque a justiça é positiva. É positiva. E manifestação divina. A justiça não é desejar o mal a outrem, é fazer valer a lei de Deus sem afetação interior pelo mal. A justiça não é desejar o mal, é fazer valer a lei de Deus. É ser correto e verdadeiramente verdadeiro. Entendem? Então, toda dor torna-se uma oportunidade de crescer em evolução em luz, experiência, aprendizagem. E o mal, um irmão errado. A proposta é nos divertirmos fazendo o bem. O bem é a maior diversão, o bem em si. É ter puro coração. E quando tentarmos fazer o mal, revidarmos com amor, carinho, luz, discernimento, verdade, justiça pura, sem mais existir o mal. Sermos o ser que é, seres divinos, angelicais. Vencendo toda a natureza inferior e se unificando às asas da plenitude.